No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o cientista político Cláudio Gonçalves Couto, que também é professor da Fundação Getúlio Vargas e youtuber no canal Fora da Política Não Há Salvação. Muito bom dia, Cláudio. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Alegria falar contigo. Bom dia, Rafael. Prazer é todo meu aqui. Bom final de ano e boa virada de ano para você. Que 2023 seja muito melhor, porque não tem como não ser, né? Tomara, é isso mesmo, é essa a nossa expectativa. Aliás, tudo indica que vai ser melhor 2023, mas com muito trabalho sempre, né? E vamos começar falando então já desse fim de 2022. O ainda presidente Bolsonaro avisou que não vai passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva no domingo, e aí ele vai quebrar uma tradição que já acontece desde a redemocratização do país. Existe a informação que o Jair deve ir para Orlando, na Flórida, logo após uma reunião de despedida que acontece hoje no Palácio da Alvorada, para supostamente passar o fim de ano, o Bolsonaro, né? Passar o fim de ano e seguido de férias. Ele está a 4 dias de perder o foro privilegiado. O seu filho, o vereador federal Carlos Bolsonaro, também conhecido como 02, viajou para lá, na frente, né? Já no sábado. E o pior é que essa viagem do Bolsonaro é a gente que vai pagar, né, Cláudio? Porque ele vai com o avião da FAB, ele ainda é presidente, né? Como é que você avalia essa saída pela porta dos fundos de Bolsonaro? Que coisa triste, né? Ou feliz, né? Pois é, tem os dois lados, né? É triste se a gente considerar que tem um presidente como esse, né? Um presidente que, na realidade, sequer é capaz de transferir a faixa, tendo em vista todo o comportamento que ele teve ao longo do mandato, a deslegitimação que ele tenta lançar sobre o processo eleitoral e, consequentemente, sobre o seu sucessor, que foi vitorioso nas urnas, né, os ataques que o presidente Bolsonaro fez à democracia ao longo desses 4 anos, a todas as instituições, né, do funcionamento da democracia brasileira, e até mesmo a instigação desses atos golpistas que têm acontecido aí à frente de quartéis, aconteceram nas estradas, e agora a gente vê tem culminado em ações terroristas. Então, um presidente como esse, enfim, acho que ele tem muito pouca legitimidade para, de fato, passar a faixa, porque ele não reconhece a legitimidade do próprio processo democrático e dos seus procedimentos, inclusive alguns protocolos que a gente sabe são simbólicos, né? Não é ele não passar a faixa que tem algum efeito sobre o mandato do próximo presidente, mas é um gesto que indica o quê? O reconhecimento do novo presidente empossado como um legítimo sucessor. Ao não passar a faixa, ele deixa essa questão em aberto. A gente sabe que ele, de fato, não reconhece. Então, tendo em vista tudo isso, e tendo em vista até mesmo, né, o comportamento dele, a gente sabe que não é exatamente uma pessoa muito agradável de se conviver para aqueles que prezam a democracia, prezam as boas relações. É até bom, talvez, né, que ele não transfira a faixa, que ele se evada do país nesse momento, mas, claro, a gente sabe que ele está se evadindo também porque ele receia que possa sofrer algum tipo de consequência judicial, né? Porque crimes ele cometeu às pencas. E aí, consequentemente, fora do país, né? Num país que, enfim, teria todo um processo demorado para eventualmente extraditá-lo, ele, claro, pode se ver um pouco mais protegido. Entendo que é por isso que ele está indo para os Estados Unidos nesse momento e, como você bem colocou, às nossas custas, né? No avião presidencial. Agora, Couto, tem uma outra leitura feita por alguns analistas políticos de preocupação, que até agora o Bolsonaro tem se mantido em silêncio, né? E ele indo para os Estados Unidos, algumas pessoas aventam a possibilidade de que de lá, longe de Alexandre de Moraes, ele possa começar a bater o bumbo, digamos assim, a instigar os seus apoiadores mais radicais, esses terroristas, a praticarem, enfim, atos violentos nesse período final, antes da posse do presidente Lula. Você acha que isso pode ter efeito de verdade? Olha, acho que é uma possibilidade, sim. Não é alguma coisa a se descartar tendo em vista o comportamento presidencial, né? Ele parece que está meio catatônico, né, desde a derrota eleitoral, né? Mesmo em certas aparições ele não consegue ali se pronunciar de forma muito clara. Não sei se é só uma questão estratégica, ou seja, de uma opção por não falar agora para evitar qualquer tipo de consequência, ou se é também uma dificuldade que ele possa ter. Se for essa segunda alternativa, mesmo nos Estados Unidos, talvez ele opte por não falar. Mas realmente ele pode se sentir mais à vontade, como alguns dos seus apoiadores que também estão foragidos da justiça, né? Estou pensando aqui no caso do Alan dos Santos, por exemplo, né, que foi para os Estados Unidos e de lá
tem proferido aí ataques à democracia, ataques às instituições, alguns também daqueles apoiadores que não estão foragidos, mas que também de fora do Brasil, eles têm atacado a democracia, instigado atos golpistas, né? Aquele dublê de jornalista, lá de economista, o Constantino, né? Aquele outro lá que é neto do presidente Figueiredo, né? O último presidente da ditadura. Todos esses têm aproveitado a sua presença no exterior para produzir ataques à democracia. Então é possível que Bolsonaro, na mesma lógica desses que o apoiam, ele atue também dessa maneira. Eu não acharia isso surpreendente, não. É uma possibilidade, claro, isso causa preocupação, porque se já tem produzido efeitos do ponto de vista de tumultuar o processo de transição com o Bolsonaro quieto, se ele resolver bater o bumbo nesses últimos dias, né, nos últimos 3 dias, né, porque se ele vai hoje, ele ainda tem 29, 30, 31 para ficar promovendo agitação, além do próprio dia 1º, isso pode, claro, causar algum tipo de problema, né, pode motivar esses apoiadores que a gente tem visto, né, que é uma malta de alucinados, né? Gente que está realmente num certo tipo de transe, né? Pela maneira como se comporta, pedindo socorro dos extraterrestres, cantando hino para pneu, chorando copiosamente à frente dos quartéis, enfim, é todo um comportamento de gente que não está muito bem da cabeça. E aí, claro, se esse pessoal vier a ser instigado pelo Bolsonaro, isso pode ter consequências mais sérias. Porque o problema é que, além de alucinados, essas pessoas estão armadas, né? O que isso traz muito perigo. E só para a gente complementar essas informações do Bolsonaro, existem aqui indicativos de que ele vai ficar num resort de luxo que é de propriedade de Donald Trump. E ele vai ficar em Orlando, sede dos estúdios da Disney, ou seja, do mundo da fantasia. Então ele sai do mundo paralelo para o mundo da fantasia para ficar no seu hotel de luxo do Trump, que era o seu ídolo, né, nos Estados Unidos. Mas enquanto o Bolsonaro sai pela porta dos fundos, Couto, o futuro ministro da Defesa, o José Múcio, e o atual, o general Paulo Sérgio Nogueira, estão tentando antecipar a troca do comando da Marinha, do Exército, antes da posse do Lula. Já existem algumas informações que parece que entrou areia nessas negociações. Como é que você avalia essa possibilidade dessa troca do comando dessas duas forças, porque parece que já ficou claro que a aeronáutica só depois da posse de Lula? Como é que você vê, avalia essa tentativa de acelerar o processo? É uma tentativa, inclusive, de começar a fazer a desmobilização desses acampamentos em torno dos quartéis? Olha, eu acho que é uma possibilidade sim, né? Porque aí os novos comandantes já vão estar empossados no dia 1º, no dia da posse, né? E aí se houver ainda gente aí acampada à frente dos quartéis, gente pedindo golpe de Estado à frente dos quartéis, alguma providência pode ser tomada pelas forças de segurança que atuam dentro das Forças Armadas, né? Que seriam responsáveis aí por não permitir concentração de gente nesses locais, que a gente sabe são áreas de segurança nacional, né? Então, a rigor, nem poderia ali você ter gente concentrada, mas tem havido essa condescendência toda. O chefe da aeronáutica, né, que é talvez um dos mais vocais aí do ponto de vista da sua posição bolsonarista, causa uma certa estranheza, porque até um tempo atrás, é bom lembrar, ele talvez era o primeiro que pretendia sair, né? Quando havia ali aquela ideia de haver uma renúncia coletiva dos chefes das 3 forças, ele era o primeiro e agora ele vai ser o último, né? Isso, evidentemente, é estranho, né? Não sei exatamente por que isso acontece, se é porque ele pretende prestar continência ao novo presidente eleito, né, que seria o ideal, ou se porque ele pretende ficar ali como aquela réstia de dúvida, né, de alguém que pode, de alguma maneira, produzir ainda algum tipo de problema na posse do novo presidente. Espero que não seja essa a segunda alternativa, mas realmente causa estranheza que os outros dois tenham optado por sair, e aí assume interinamente, inclusive, o mais velho, embora me pareça que no caso do Exército, o próprio presidente da República atual, ele já sacramentou, né, a indicação dele para o cargo, e aí resolve de vez um certo tipo de problema, é até surpreendente o Bolsonaro cooperando nesse sentido, mas fica ainda a dúvida, né, sobre o comandante da aeronáutica, já que, como eu falei, ele era o que pretendia sair primeiro, e agora vai sair por último. A gente está conversando com Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e também o líder, comanda o canal no YouTube Fora da Política Não Há Salvação. Quero falar contigo agora
Cláudio, sobre o governo do presidente Lula. Ontem foi anunciado o nome de Simone Tebet, finalmente acomodando Simone Tebet agora no Ministério do Planejamento. Como é que você avalia esse ministério do presidente Lula, que já está quase completamente formado? Faltam poucos nomes para serem oficialmente anunciados. Olha, acho que agora a gente vai ter a terceira rodada, né, de nomeações. Né? Teve aquela primeira do que a gente poderia chamar de um núcleo político mais próximo do presidente. Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, próprio Ministério da Defesa, né, que virou um assunto delicado por conta aí das ações do Bolsonaro no sentido de politizar demasiadamente, partidarizar as Forças Armadas durante seu governo, então isso tornou um tema delicado. Né? E aí você tinha o quê? Gente ou do próprio PT, né, caso do Haddad, né, caso do ministro da Casa Civil, né? Enfim, a gente teve ali um núcleo mais duro, não é o caso do Múcio, né, o ministro da Defesa, mas no caso do Rui Costa, do Haddad, é isso que aconteceu. Né? E depois aquele segundo núcleo, né, vamos dizer que é quase como uma expansão, né, de círculos concêntricos. O primeiro mais próximo do presidente do seu partido, o segundo já expandindo um pouco para partidos aliados, né, ministra da Ciência e Tecnologia do PCdoB, né, ministros do PSB, como é o caso do Márcio França. E agora, na terceira rodada, eu entendo que o que a gente deve ter é a expansão de fato para os partidos aliados, aqueles que venham a compor a coalizão de governo. É sempre importante dizer que o presidencialismo de coalizão, ele não opera em função de uma escolha presidencial. Né? Ele é uma característica institucional do sistema e, portanto, a formação de uma coalizão é, na realidade, uma necessidade para o bom funcionamento desse sistema. Quem se nega a fazer coalizão, na realidade, vai estar dando murro em ponta de faca, vai estar tentando operar dentro de um sistema que exige a formação da coalizão sem montá-la. Então, esses partidos aliados que entram agora, entram justamente para possibilitar a operação dessa coalizão, a constituição de uma base no Congresso. E aí, claro, o nome da Tebet aparece no meio, mas é importante lembrar dos partidos, do MDB, do PSD, né, do PDT, que acabou apoiando no segundo turno, mais o PDT do que o seu candidato presidencial. Né? É importante que os partidos agora sejam contemplados, né, porque eles tenham participação no governo, né, haja uma divisão, uma partilha de poder aí, para haver também uma partilha de responsabilidade. Uma coisa é consequência da outra. E com uma partilha de responsabilidade, consequentemente, haja no Congresso Nacional apoio das bancadas desses partidos. Acho que a Tebet, evidentemente, merece um destaque pelo fato de que ela realmente se empenhou pessoalmente de maneira muito efetiva no segundo turno da eleição. É bom lembrar que ela tem ali uma série de diferenças com relação ao PT e ao próprio presidente Lula, por exemplo, com respeito a ideias de política econômica, né, fez críticas aí duras durante o primeiro turno, mas entrou de corpo e alma no segundo. Então, acho que é legítimo, né, que ela tenha realmente um espaço, é um reconhecimento ao papel importante que ela teve. Foi uma eleição, é bom lembrar, muito apertada. A diferença foi de menos de 2 pontos percentuais, né, entre Lula e Bolsonaro. E claro que nessa situação, alguém como ela, que teve ali uma votação que não foi grande, né, foram 5%, mas dava, um pouco como o Alckmin, a chapa uma cara mais próxima do centro, mais aberta ao diálogo com o centro, mais ampla, isso evidentemente teve importância, ajudou na eleição. Então, acho que a presença dela, e claro, também da Marina Silva, que fala por si só, pela sua importância na área ambiental, tem esse significado, é alguma coisa que representa o quê? Um governo mais amplo, um governo mais aberto. Lembrando que o próprio Lula, né, num evento que ocorreu no Tuca, em São Paulo, ele chegou a declarar num dado momento, se dirigindo à presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que este não seria um governo do PT, mas seria um governo dos aliados, seria um governo de todos aqueles que participam da disputa. E, de alguma maneira, a gente imagina que essa terceira rodada agora de indicações ministeriais venha confirmar exatamente esse formato de governo. A gente está conversando com o Cláudio Gonçalves e exatamente como você disse, né, Couto, e ao nome do seu canal, inclusive, Fora da Política Não Há Salvação, ou seja, é preciso fazer realmente essa coalizão para que o governo do presidente Lula possa causar efeitos, enquanto não houver uma reforma política. Enquanto a gente tem essa estrutura partidária, é assim que tem que ser jogado o jogo, né? E aí eu quero lembrar contigo da importância desse jogo para 2023, início da nova legislatura, que promete ser ainda mais reacionária do que essa que está terminando agora, né? É uma legislatura muito à direita, né? Bem mais do que a gente teve até aqui. Né? Acho que isso, por exemplo, ficou muito claro na eleição para o Senado. Né? Os resultados na eleição para o Senado nos estados, né? 1/3 dos senadores renovados agora nessa disputa,
mostram isso. Isso tem que ser reconhecido, uma vitória importante de aliados do atual presidente da República. E isso, claro, tem consequências, né? O Senado foi um espaço importante de contenção do bolsonarismo ao longo desses últimos 4 anos. Mesmo agora, na PEC da transição, foi mais favorável aos pleitos do governo que vai ser empossado do que a própria Câmara, que inclusive reduziu o tempo de duração dessa folga fiscal de 2 para 1 ano, né? Então isso também é um aspecto importante. Esse Senado que vem pela frente tende a ser um Senado menos simpático, vamos colocar assim, né? E mesmo na Câmara você tem uma bancada grande do PL, né, do partido do presidente da República. A gente sabe que muita gente ali no PL é político de adesão, tende a aderir ao governo desde que ali tenha algum tipo de recompensa, né, caso venha apoiar o governo, mas há também uma grande parcela do próprio PL e de alguns outros partidos que inclusive vão estar na base do governo, né, MDB, PSD, todos esses partidos têm também ali bolsonaristas raiz. Eu lembraria, por exemplo, no caso do MDB, aquele deputado do Rio de Janeiro, o Ottoni de Paula, que é um bolsonarista, um radical extremista de 4 costados, né? Então, é difícil imaginar que alguém assim vai cooperar com o governo. Mesmo o PSD tem figuras próximas, né, do presidente Bolsonaro, que inclusive atuaram na tropa de choque do bolsonarismo na CPI da Covid. Então, não vai ser um congresso muito fácil aí, tanto na Câmara como no Senado. É preciso estar muito atento e, claro, é preciso ter muito cuidado. Por isso, mais ainda, a importância da construção da coalizão para ter ali um certo colchão de segurança que garanta que o próximo governo possa operar sem sofrer grandes riscos. Quero agradecer a participação do Cláudio Gonçalves Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e youtuber no canal Fora da Política Não Há Salvação. Mais uma vez agradecer a tua participação, Cláudio. Desejar para você 2023, mais uma vez, um ano de muita prosperidade, de muitas realizações, e a gente espera voltar a conversar agora para falar de coisas legais, né? Porque a gente chega de falar de coisa ruim, né? Pelo menos a gente vai ter problemas normais, né, daqui para frente, né? A gente pode ter erros e acertos do governo, mas sendo um governo de gente normal, né, já é uma vantagem. Então, pelo menos a gente volta um pouco para essa situação de normalidade. Isso é muito saudável para o país, inclusive saudável para a gente até mentalmente, eu digo. Tá certo. Um forte abraço para você, boa virada de ano. Conversamos com Cláudio Gonçalves Couto, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.